26 de abril é o dia do juiz do trabalho. Exato. Dia do juiz do trabalho, 26 de abril. E eu que advoguei por 25 anos e sou juiz há 13 anos, sei da fundamental importância e necessidade da justiça do trabalho e, consequentemente, dos juízes do trabalho e todos os seus parceiros, Ministério Público, advocacia, as entidades da sociedade civil e todos os órgãos para que a justiça do trabalho continue fazendo o que bem faz, aproximar capital e trabalho e trazendo a justiça e a paz social. Aproveito também para lembrar que domingo, 28 de abril, é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente e Doenças do Trabalho. A data foi instituída num acidente que teve dos canadenses, não é isso? Em 1969, e depois, em 2005, nós também temos uma lei instituindo o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidente do Trabalho. E também foi instituída a cor verde, porque verde representa nas empresas a segurança no local do trabalho, não é isso? Então, feito isto, porque durante 5 anos eu fui gestor do programa Trabalho Seguro, ambos, Dr. Ronaldo Lira, doutora Eliana, não é? Nos casos pontuais que nós tivemos em Franca, em todo o interior do estado de São Paulo, muito nos ajudaram, e é um prazer para mim estar aqui hoje, nessa sexta-feira, com o auditório completo com os senhores aí, para fechar o brilhantismo das palestras, dos depoimentos que nos sensibilizaram neste dia. Muito vamos levar para os nossos lares. A primeira a falar, a doutora Eliana dos Santos Alves Nogueira, juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Franca, possui licenciatura em Filosofia pela PUC, de Belo Horizonte, Minas Gerais, é mestre em Direito pela Unesp de Franca, é professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca e é doutora em Direito do Trabalho pela Facoltà La Sapienza da Itália, em Roma, da Itália. A pronúncia. E a doutora falará sobre trabalho seguro e aprendizagem protegida. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Em razão do adiantado da hora, eu prometo ser brevíssima. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela doutora Camila para estar aqui hoje e cumprimentar a todos da pessoa do doutor Edmundo, que é o nosso presidente de mesa. O assunto que eu fiquei incumbida de abordar com vocês é trabalho seguro e aprendizagem protegida. Nesse painel, nós temos uma divisão, o doutor Ronaldo Lira vai falar sobre acidentes, mutilações com adolescentes, então eu escolhi, nessa breve introdução, falar um pouquinho da aprendizagem num sistema um pouco mais amplo, olhando a aprendizagem como uma medida segura e protegida de ingresso no mercado do trabalho, muito mais sob a perspectiva profissional e de desenvolvimento pessoal do adolescente, do que efetivamente da segurança física, enquanto prevenção a riscos e acidentes do trabalho, já que essa parte vai ficar por conta do meu amigo Ronaldo. Bom, quando a gente vai falar de aprendizagem, é muito importante que a gente se questione em que mundo do trabalho nós estamos pensando em aprendizagem. Nós ouvimos falar hoje o dia todo sobre a necessidade de cumprimento de cota, a necessidade da aprendizagem como uma medida eficaz de inserção do adolescente no mundo do trabalho. Como bem pontuou o colega Tarso, a aprendizagem no caso brasileiro, mesmo que eu pense em situações nas quais eu não tenho adolescentes cumprindo medida socioeducativa, ela está destinada à população de baixa renda. Adolescentes de classe média não procuram aprendizagem, porque os pais buscam para esses adolescentes, quando têm condições, o estudo. Então, esse adolescente vai ficar um período na escola e o outro período ele vai para curso de inglês, para curso de natação, seja lá o que for. Ele não vai procurar o trabalho como via de saída. A gente trabalha com a questão dos aprendizes em Franca desde 2013, 2014, e 100% da nossa procura são adolescentes de baixa renda. Então, ele é uma alternativa que, no caso brasileiro, é voltada para a população de baixa renda. Disso eu não tenho dúvida.
Para a gente pensar em que mundo do trabalho nós vamos inserir esses adolescentes, nós temos que pensar que, já que nós estamos atendendo uma população muito específica, independentemente do tipo de aprendizagem que a gente vai ofertar, nós temos alguns dados que nós temos que observar até para pensar em que aprendizagem, para qual mundo do trabalho nós vamos preparar esses adolescentes. O Fórum Econômico Mundial tem um dado do ano passado dizendo que entre 2015 e 2020 nós vamos perder 7,1 milhões de empregos. A inteligência artificial tem um impacto muito importante nesse mundo, porque 65% das crianças que nós temos hoje, segundo esse mesmo relatório, vão ter que trabalhar em profissões que sequer existem no mundo atual. A União Europeia tem outra pesquisa que indica que as crianças que serão jovens na próxima geração vão ter que trocar de profissão pelo menos 8 vezes ao longo do arco da sua vida profissional. Então, os nossos pais, tios, avós, que ingressavam no mercado de trabalho, por exemplo, torneiro mecânico, sapateiro, e se aposentava como tal, é uma perspectiva que nós não temos mais. E os dados do IBGE, no caso brasileiro, mostram que a taxa de desocupação entre os nossos jovens de 16 a 24 anos chega a 28,1%. É uma das maiores do mundo, mas ela está próxima da taxa que a gente vai encontrar na União Europeia de 24% ou 25%, o que é um número espantoso. Quase 1/4 dos nossos adolescentes não tem perspectiva hoje profissional, não se ocupam no mercado de trabalho. E a gente, quando a gente está cansado de ir em evento que fala lá, né, o futuro do trabalho, o futuro do trabalho. A OIT esse ano lançou um relatório, o futuro do direito do trabalho. Claro que a gente tem que se preocupar do o que vamos fazer no futuro. Mas é importante observar também um pouquinho o passado, principalmente o nosso passado recente, para saber o que foi feito, o que nós podemos fazer para efetivamente autorizar ou possibilitar que os nossos adolescentes ingressem de modo adequado no mercado de trabalho. O Tarso colocou também uma coisa na fala dele que é importante. O que eu quero preparar? Que adolescente eu quero preparar? Que tipo de profissão a gente vai fornecer para esse adolescente, para ele ingressar de modo seguro e protegido, pensando na perspectiva profissional dele? Eu escolhi um exemplo aqui. Durante muito tempo eu usei esse slide para falar sobre trabalho escravo, por aí falando sobre mercado de trabalho. Esse slide mostra alguém que lá na Ásia produziu uma roupa, um vestido por 60 centavos de dólar e alguém que comprou do outro lado do mundo por 50 dólares. Né? E a gente mostrava esse slide para questionar a indústria da moda e o trabalho escravo na indústria da moda. Eu vou ter que evoluir, porque hoje a gente já tem uma máquina da Adidas, é um robô costureiro, que produz 800 mil camisetas por dia a um custo de 0,05 centavos de dólar. Isso nos mostra o impacto da 4ª Revolução Industrial, que vem com a indústria 4.0, é capitaneada pela indústria 4.0, que traz para a gente no futuro, num presente, no caso brasileiro, num futuro muito próximo, porque a gente já tem um estudo grande da Fiesp a respeito dos impactos e do incentivo da indústria 4.0 na indústria brasileira, e o foco é um só. É muito mais rápido, muito mais fácil eu produzir com um custo muito menor, utilizando os instrumentos que a 4ª Revolução Industrial trouxe, principalmente a indústria em rede, a indústria cibernética, do que utilizar a mão de obra. Então, o que nós precisamos começar a refletir? Ainda que eu pense que a aprendizagem é efetivamente a melhor via de saída para o trabalho infantil, nós precisamos começar a evoluir no sentido de pensar que tipo de aprendizagem, para que trabalho eu vou preparar o meu adolescente, prepará-lo para determinadas profissões que sequer vão existir. E mais, quando eu penso em profissão, eu penso em emprego. Nós vivemos uma fase de desemprego estrutural que eu não consigo falar em pleno emprego numa conversa de adultos saudáveis. O pleno emprego não existe aqui, não existe no mundo e não vai existir no futuro próximo. Eu preciso pensar em ocupação, ocupabilidade desses adolescentes nesse novo mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho que troca a mão de obra humana pela mão de obra altamente tecnológica, claro que eu tenho lá os pontos positivos, né? Eu vou acabar com o trabalho escravo, mas não só com o trabalho escravo, eu vou acabar com todo e qualquer trabalho. Eu não vou ter mais postos de trabalho. Então, nós precisamos dar um passo além no pensamento dessa questão do trabalho protegido. Eu amo essa imagem, né? Eu falo que ela me lembra um pouco a infância.
Todo mundo que é mais ou menos da minha faixa etária vai lembrar aí do Fred Flintstone e do George Jetson, né? Do desenho dos Jetsons. Lembra quando a gente era criança? O Jetson era o que a gente tinha de mais tecnológico e ele estava no século XXI, né? E nós já chegamos nele, o desenho é da década de 60. E essa imagem, para mim, é como se eu penso que como se eu estivesse falando hoje do futuro do direito do trabalho, das mazelas do nosso mercado de trabalho, para o Fred, para o George, e os dois se assustando ou se espantando com a mesma realidade. Ou seja, a gente vem discutindo o futuro do direito do trabalho há muitas décadas. E esse futuro é sempre um futuro cada vez pior, cada vez mais de difícil inserção, seja do adolescente, seja do adulto. Quais são os desafios que nós vamos ter, então, para o trabalho juvenil e quais são as possibilidades da aprendizagem? Aí a gente vai pensar em que medida nós podemos melhorar essa aprendizagem para que ela atenda a um anseio real. A primeira situação que a gente precisa colocar é a necessidade de desenvolver nos adolescentes competências e habilidades para o mercado de trabalho, para esse novo mercado de trabalho. Hoje a gente fala em soft skills, né? O que seriam as soft skills? A gente viu os adolescentes falando isso aqui nos depoimentos que eles deram. Habilidades básicas de comportamento para se inserir no mercado de trabalho, para transitar nesse mercado de trabalho e para efetivamente desenvolver uma profissionalidade própria. Eu não posso esquecer que a profissão é ainda hoje, ainda que ela não seja uma profissão para o emprego, mas que ela seja uma profissão para qualquer outra área, o maior patrimônio que qualquer pessoa pode ter, principalmente as pessoas que vêm de baixa renda. A profissão é o maior patrimônio que ela pode ter. E nós precisamos encontrar jeitos de fazer com que ela adquira essa profissão. E o que eu estou falando em soft skills? E quem trabalha com adolescente sabe, pressente isso. O adolescente, quando ele chega para a gente no curso de aprendizagem, ele não sabe se portar, ele não sabe falar, ele não sabe onde ele põe a mão, ele não sabe para onde olhar, ele chega no ambiente de trabalho, ele não sabe como se comportar. E eu faço uma regressão. Como é que foi o nosso primeiro dia de trabalho? É uma tragédia, né? Então, essas competências básicas, de saber se comunicar, de trabalhar em equipe, de se colocar frente às situações, de ajudar a tomar decisões do dia a dia dele. O Ronaldo vai falar sobre acidentes, isso é muito sério. A gente vê acidentes gravíssimos com adolescentes porque eles não souberam se portar no local de trabalho, mas não porque foi um erro dele, é porque ele não foi treinado para aquilo. E sem o treinamento adequado, é um mar de riscos qualquer local de trabalho para o adolescente. Políticas públicas, isso a gente ainda não pensa no Brasil. A aprendizagem é a única medida. Eu preciso criar políticas públicas que possibilitem uma transição segura, eficaz, do mundo escolar para o mundo do trabalho. Um grande problema que eu tenho, o mundo escolar não se comunica com o mundo do trabalho. Se eu pego um adolescente que está terminando o ensino médio, está saindo do terceiro colegial, ele não tem nenhuma habilidade, ele não desenvolve em ambiente escolar nenhuma habilidade que o prepare para o mercado de trabalho. Então, nós precisamos desenvolver, no âmbito do sistema educacional, um sistema eficaz de transição do mundo para o outro. E eu acredito que uma das possibilidades são os cursos de pré-aprendizagem, que nós temos tentado implantar em algumas situações. Eu dou o exemplo de Franca, a gente está no GEA lá com ações desde 2014, e as nossas primeiras ações sempre são de pré-aprendizagem. Os nossos adolescentes não vão para a aprendizagem, até porque se eu mando o adolescente em situação de alta vulnerabilidade econômica para uma entrevista de aprendizagem, ele não vai ser aprovado. E a gente precisa tentar atender quem está na base. Então, todos os nossos adolescentes passam por um sistema de pré-aprendizagem para desenvolver essas habilidades básicas, de saber conversar, de saber olhar no olho do outro, de saber... eles têm dúvida até de como eles vão se vestir para ir ao local de trabalho, o que pode e o que não pode. Nós tivemos um evento ano passado no TST e um consultor da OIT frisou muito isso, a necessidade do Brasil investir em programas de pré-aprendizagem. A pré-aprendizagem ajuda nesse momento de transição entre sair do mundo escolar e chegar no mundo do trabalho. Bom, a nossa aprendizagem, então, é de chorar.
quando eu olho os programas de aprendizagem que nós temos muito que evoluir, muito que fazer no sentido de trazer a nossa aprendizagem para o mundo real das empresas. E eu vou dar um exemplo que eu tenho na minha cidade. Eu moro em Franca, a gente tem o Senai lá, a gente não consegue muita parceria com o Senai, e ele tem um curso de produção de calçados, de corte manual de calçados. Os adolescentes fazem o curso, mas são absolutamente inempregáveis, porque as indústrias de calçado têm hoje o corte de calçado mecanizado. Então, o corte manual não gera para esse adolescente uma profissão da qual ele possa sobreviver, a não ser que ele monte uma pequena banquinha no fundo da casa dele e vai fazer trabalho manual. Eu não consigo, eu ainda não tenho a aprendizagem se comunicando com esse novo mundo. Nem tudo são trevas. A Fiesp aqui em São Paulo já tem estudos do ponto de vista de tentar incentivar a indústria 4.0 e há uma agência do Senai na capital que tem se preocupado em criar uma grade curricular um pouco mais antenada com as novas necessidades do mercado. Então, a minha aprendizagem, que hoje a gente ainda está engatinhando para tentar fazê-la evoluir, precisa ser repensada, no sentido de criar cursos que efetivamente sejam eficazes para a profissionalização dos adolescentes. E eu tenho duas saídas que eu penso que são as saídas emergenciais, né? A primeira, trabalhar a aprendizagem que dê para o adolescente o foco do empreendedorismo ou do trabalho com cooperativismo. A gente tem um projeto em Franca que começou a ser desenhado agora, de criação de uma cooperativa social para pessoas com deficiência, envolvendo o sistema de aprendizagem. Nós temos um problema sério das pessoas com deficiência que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, porque é o gato correndo atrás do rabo, né? A empresa precisa contratar o PCD quer trabalhar, mas não tem qualificação. Então, quando você vai cobrar que a empresa cumpra a cota do PCD, porque não é só a cota de aprendizagem que a gente fica atrás, a empresa fala, mas não tem ninguém qualificado. Aí você vai buscar aprendizagem, não tem aprendizagem para o PCD. Então, ele pode trabalhar, mas ele não está qualificado para isso. Para onde a gente migrou? A gente migrou agora para uma iniciativa amparada pela COCAPEC e pelo Sicob, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem, que vai treinar, nós vamos trazer o SENAC para essa iniciativa, o SENAC vai dar a aprendizagem, o Sicob vai dar a aprendizagem cooperativa, e nós vamos inserir essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas através da criação de cooperativas de produtores. Na verdade, essas pessoas têm um projeto da prefeitura que a gente vai aproveitar, de produção de cadernos, de sacolinhas, eles trabalham com reciclagem de papel. E nós já temos pedidos das indústrias locais para a produção de papel e embalagem personalizado. Ou seja, eu penso que nós temos que migrar. No mundo em que eu não tenho emprego como perspectiva para a maioria da população, nós vamos ter que remodelar a aprendizagem para que ela também passe a pensar em sistemas de autossustentação desses adolescentes no futuro no mercado de trabalho. E uma questão que tem sido pontuada em todas as iniciativas da OIT, que a gente vai chamar de lifelong learning, que seria o aprendizado para a vida toda. Hoje, eu não posso mais vincular a aprendizagem até os 24 anos. É necessário que a aprendizagem seja o foco de todo e qualquer trabalhador. Alguém hoje, que na idade de 35, 40 anos, pede um trabalho para a única profissão que sabe fazer na vida, ele tem que voltar para a aprendizagem. Ele tem que adquirir uma nova profissão, porque senão ele não se recoloca no mercado de trabalho. Para a gente ir finalizando, eu tenho a ONU e a Agenda 2030, que a gente cita aqui. A Agenda 2030 é uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Nós temos que perseguir 17 objetivos até 2030. E esses objetivos, 2 deles estão essencialmente ligados a nós. O primeiro é o número 4, da educação de qualidade, que prevê que os Estados-membros devem adotar iniciativas para garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todo mundo. Começa na adolescência, mas vai durante toda a vida profissional. E o 8º, que é o mais relacionado a nós, a exigência de garantia de trabalho decente com crescimento econômico. Tanto a ONU quanto a OIT colocam isso como prerrogativa. É impossível nós evoluirmos sem erradicar a pobreza. E erradicar a pobreza passa, sem sombra de dúvidas, pela erradicação do trabalho infantil e pela aprendizagem.
As pessoas envolvidas com o trabalho infantil são sempre pessoas de altíssima vulnerabilidade social. Se eu não quebrar esse ciclo da pobreza, eu não consigo desenvolvimento sustentável. A ponto de hoje nós falarmos na criação de um novo pacto social. O pacto social que nós temos vigente do mundo todo, com globalização da economia e tudo mais, não responde aos anseios da população mais carente. O mundo vai ficar insustentável em pouquíssimo tempo se nós não pensarmos em alternativas para garantir vida segura para os nossos adolescentes. Qual é o papel da aprendizagem para garantir o trabalho seguro e protegido? Bom, a aprendizagem é a ponte segura, como disse o Ademar, ele coloca isso na fala dele, é a ponte segura que nos leva para o mundo do trabalho. Ainda com todas essas mazelas, ela precisa ser repensada, mas ela é o único instrumento que eu tenho ainda hoje. No mundo ideal de educação em tempo integral e educação integral, que a gente ainda não tem, a aprendizagem é a nossa via de saída. E nós vimos aqui depoimentos de adolescentes ou de pessoas já na idade adulta, inclusive o depoimento lá que veio do programa de Ribeirão Preto, que são pessoas com histórico de trabalho infantil. Eu não vou fugir à regra, trouxe um depoimento para a gente encerrar a minha fala, de uma adolescente que a gente acompanhou no GERE, nós atendemos lá mais de 900 adolescentes, a gente escolheu uma para dar depoimento, mas como ela, a gente tem uma outra quantidade enorme de adolescentes com esse histórico de trabalho infantil. O incentivo à aprendizagem tem um efeito profilático imenso, porque ele reduz a evasão escolar e proporciona a melhoria do desempenho escolar. Os adolescentes que a gente atende, quando nós fazemos no final feedback, é interessantíssimo. O que a aprendizagem te ensinou? Que eu preciso estudar mais. A melhoria do desenvolvimento escolar dele é visível. Nós temos feito acompanhamento das ações que a gente faz por lá, e ontem eu recebi informação que uma dessas pesquisas, ela é feita por um americano que desde 2003 faz pesquisa nas escolas de Franca a respeito do trabalho infantil. E ele procurou o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, porque lá a gente trabalha em rede há muito tempo, e questionando o que aconteceu de 2014, 2015 para cá, que a pesquisa dele passou a apontar uma conscientização maior e uma redução da evasão escolar. E quando ele explicou como o GEA trabalha em rede, como o Sistema de Garantia de Direitos trabalha na cidade, ele matou a charada. As ações de conscientização, o incremento do número da contratação de aprendizes, trouxe como efeito imediato a redução do trabalho precoce dessas crianças e adolescentes. E trouxe, por consequência, a melhoria dos indicadores de ensino, porque o adolescente passa a ter um interesse, ele passa a ter um motivo para se dedicar aos estudos. E ele proporciona ao adolescente oportunidades efetivas de prosseguimento educacional. Ele não para no colegial, ele não para no final do ensino médio. Ele avança para o ensino de nível técnico e avança para o ensino superior. Ele melhora os indicadores sociais e rompe o ciclo da pobreza. Vocês não têm noção do que é para uma família ver o filho que estava lá, a mãe preocupada, ou porque ele já tem algum envolvimento com... Já passou pela Fundação Casa, já teve que cumprir uma medida socioeducativa, ou ele está quase, ou ele está numa situação de vulnerabilidade. Porque o grande desespero do pai é isso que eu escuto. Eu não tenho onde colocar meu filho no contraturno escolar. Então, é esse o desespero do pai que faz procurar o trabalho. O que nós fazemos é garantir para esse pai a inserção desse adolescente na pré-aprendizagem e depois na aprendizagem. Você altera o ciclo familiar. Você rompe o ciclo da pobreza e dá para aquela família uma perspectiva. E 100% desses adolescentes não tinham ensino universitário como perspectiva de vida. Ele garante o trabalho seguro, e a segurança e a estabilidade profissionais aqui são o foco, e efetiva perspectiva de trabalho para esses adolescentes. Garante também o trabalho protegido, porque ele protege do trabalho infantil, ele reduz a possibilidade de atuação precária no mercado de trabalho, e eu não tenho dúvida, é a ponte segura para a transição entre escola e trabalho. Só para a gente pontuar um dado, nós temos feito o levantamento do resultado do trabalho em rede na cidade de Franca. Hoje, a gente consegue cumprir, eu tenho dado atualizado de ontem, esse dado é de 2016 da ONU, aqui a gente cumpria 60 e poucos % da cota. Melhoramos.
Ontem ele me passou, o auditor fiscal do trabalho, que nós temos praticamente 70% da cota de aprendizagem cumprida na cidade, pensando na cota mínima de 5%. A Ana colocou que no Brasil a média é de 40%, o relatório da ONU traz uma média até um pouquinho menor, de 22% do cumprimento da cota. Ou seja, há eficácia se o trabalho é bem feito. E essa eficácia já tem desaguado na melhoria dos indicadores sociais do município. E, para a gente encerrar, eu trouxe um pequeno depoimento de uma garota que a gente atendeu lá em 2014, no início do trabalho do GEA, porque o GEA já existia antes de ser GEA. A gente já fazia esse trabalho antes da implantação do GEA. E nós resgatamos agora a história dela, porque ela foi 2 vezes no GEA para buscar uma solução, e eu gostaria que vocês ouvissem. Não é mais um, porque eu acho que cada um conta como individual. Olá, meu nome é Núbia, eu tenho 18 anos, sou de Franca e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência no mercado de trabalho através do GEA. Bom, com os meus 11 anos eu comecei a trabalhar com os meus pais numa banca de sapato em casa mesmo. E lá para os meus 13 anos eu tinha muita vontade de buscar a minha autonomia, a minha independência financeira. E aí eu fui numa loja de roupas perto de casa para procurar uma oportunidade. Aí não deu muito certo porque eu tinha 13 anos, 13 para 14, então eu precisava de uma autorização. Então eu e meu pai fomos até o GEA e aí foi onde a doutora Eliana nos atendeu e aí a gente pediu uma autorização para eu trabalhar, só que ela negou e explicou pra gente que ela não podia ir contra as leis trabalhistas, que não era de acordo, né? Mas ela nos deu outra alternativa, que era um curso de auxiliar de escritório no SENAC, que é um curso de capacitação profissional, onde o jovem ele aprende como se portar no trabalho, na empresa. E foi aí que eu comecei essa parte, porque de primeiro eu tinha ficado muito chateada, eu não queria aceitar que eu não ia poder trabalhar, mas como a minha mãe sempre dizia, se uma coisa não está dando certo agora é porque futuramente outras janelas, outras portas se abrirão. Então, no final de 2014, eu comecei o curso de auxiliar de escritório, onde durou 3 meses. E no final desse curso, o SENAC ele encaminhava os jovens para as empresas que contratariam para aprendiz, né? E foi aí que a Droga Farma, uma farmácia aqui de Franca, entrou em contato comigo, me convidando para uma entrevista de emprego. Eu fiz e aí eu fui aprovada. E aí eu continuei fazendo o curso lá no SENAC como jovem aprendiz. E junto com as minhas tarefas na empresa, com o tempo foi me despertando uma vontade muito grande de ficar naquela área. E aí me despertou a vontade de fazer um curso superior no curso de farmácia. Aí o meu curso do Jovem Aprendiz acabou em janeiro de 2016. E aí a minha chefe ela queria muito me contratar, porque ela viu meu desempenho na empresa, ela gostou muito de mim. E aí a gente ficou meio perdido sem saber o que a gente podia fazer, porque eu ainda não tinha 16 anos completos, então ela não podia me efetivar. Foi aí que, de novo, a gente foi até o GEA e aí a gente conversou de novo com a doutora Eliana. Ela disse que eu poderia fazer outro curso na empresa do CEE, outro jovem aprendiz, com a durabilidade de 10 meses. Já no CEE, eu fiquei por 10 meses, né, fazendo o curso. E aí, com o encerramento desse curso, eu continuei trabalhando na empresa, porque a empresa me efetivou, onde eu estou até hoje. Continuei trabalhando, continuei estudando, terminei o ensino médio. E como eu já estava muito decidido do que eu queria,
que aquele sonho de trabalho transformou num sonho de estudo já. Em 2018 eu comecei a faculdade de farmácia e hoje eu estou já no 2º ano de farmácia graças a essa etapa que eu tive. E hoje eu sou muito feliz em ter passado por essa fase da minha vida e hoje estar realizando os meus sonhos, trabalhando, estudando. E eu só tenho a agradecer aos meus pais, a minha chefe por ter acreditado em mim e a doutora Eliana por ter sido uma guia para mim, sempre me mostrando os caminhos que eu devia seguir. Parabenizando e agradecendo a doutora Eliana. Efetivamente, ela tem muito mais coisas para dizer, para nos mostrar, e os senhores entrando no site do tribunal, dos GEAs, das atividades que nós fizemos, que eles fazem, não é? Verão o quanto isso faz a diferença na vida dos adolescentes. O próximo palestrante, nosso parceiro, amigo, Dr. Ronaldo Zé de Lira, procurador do trabalho atualmente em exercício na Coordenadoria de 2º grau, é vice-coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, ex-coordenador da Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos, tem livros organizados em homenagem aos 10 anos da CODEMAT, artigos e pesquisas jurídicas, meio ambiente do trabalho, trabalho rural, membro da comissão editorial da revista do MPT, participou de uma operação do Zumbi dos Palmares nas Alagoas, participou de palestrante em diversos cursos de auditores fiscais, juízes do trabalho, e é membro dos grupos de trabalho responsáveis pela elaboração do anexo 2 da NR 17, anexo 4 da NR 16 e anexo 8 da NR 15. Antes de passar ao doutor Ronaldo Lira, eu já peço desculpa aos senhores, doutor João Batista, doutora Tereza Asta, eu terei que me ausentar, eu sou responsável de uma subcomissão eleitoral da ANAMATRA. Nós estamos com eleições hoje da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. E a apuração dar-se-á agora às 18 horas. Eu tenho que ir à sede para a gente fazer, assinar a ata e mandar para Brasília. Então, o doutor João Batista, que é o coordenador, assumirá o meu lugar. Agradeço e parabenizo a todos vocês, não é? Em nome da doutora Camila, de Campinas, que fez esse evento, e da doutora Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, de Bauru, que coordena muito bem o GEA na nossa cidade. Com a palavra, doutor Ronaldo Lira. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente ao tribunal por mais uma vez me convidar a participar desses eventos que são tão ricos e brilhantes, porque todas as vezes que eu venho até aqui e eu sempre saio melhor, né? Porque apesar das palestras, esses depoimentos são fundamentais para nos fortalecer e nos encorajar a enfrentar os desafios, né? Então, essa questão da infância é uma questão que é uma bandeira de atuação de algumas décadas no Ministério Público do Trabalho. E eu confesso aos senhores que quem me trouxe para a infância foi o Dr. João Batista Martins César, porque eu sempre fui das comissões de saúde e segurança do Ministério Público. E, obviamente, já tinha trabalhado com a infância há muitos anos, né? Mas o João, quando assumiu o comitê e começou a me convidar a falar sobre acidentes e doenças do trabalho de criança e adolescente, e eu comecei a me interessar pela área e comecei a estudar, e hoje eu sou vice-coordenador nacional da nossa coordenadoria, que é a Cor de Infância. Mas eu confesso para os senhores que eu realmente me encantei. Então, hoje eu tenho 2 áreas de atuação prioritárias, né, do trabalho infantil e o meio ambiente do trabalho. Bom, então, o tema que me foi indicado hoje foi a questão dos acidentes e doenças. É um tema fundamental porque eu vejo muita gente falando de trabalho infantil, aprendizagem, mas nós esquecemos de falar
das consequências de tudo isso, em especial o trabalho infantil, que muitas vezes não vem ao grande público, mas chega no fórum, chega no Ministério Público. Então, as experiências que nós temos com essa questão são dramáticas, porque nós experimentamos, em alguns casos eu vou mostrar aqui, casos graves, né? Casos de acidente, casos de morte, né? Eu mesmo já atuei várias vezes. Eu costumo colocar essa foto aí, que é da Revolução Industrial, porque eu costumo dizer de volta para o futuro, porque as condições que nós pegamos hoje das crianças são péssimas, né? Vocês sabem que as crianças normalmente estão nas piores formas de trabalho infantil, não é? Então, raramente você vai encontrar uma criança de 5 anos trabalhando no escritório, mas na agricultura você vai encontrar, não é? Então, é dentro desse contexto que eu começo a minha fala. Dr. Edmundo já fez a propaganda aqui, mas eu não posso deixar de dizer que nós estamos no Abril Verde. Porque depois de amanhã é o Dia Mundial, Dia Internacional, em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Então, hoje, condensando aqui a minha fala do trabalho infantil e também em relação aos acidentes e doenças do trabalho. E é por isso que no ano passado a OIT elegeu esse tema que trabalhou as duas datas, né? Tanto o 12 de junho quanto o 28 de abril. Né? Eu acho que é fundamental a gente atrelar uma coisa à outra. Porque quando nós falamos de Dia Internacional em Memória das Vítimas do Trabalho, nós só lembramos dos adultos. Nós não lembramos que as crianças e adolescentes também são vítimas de acidentes graves e mortes e mutilações. Né? Então é fundamental que a gente não perca isso de vista. Mas vamos lá. Quando eu disse para vocês de volta para o futuro, até fazendo aí uma analogia ao filme que vocês conhecem, é por causa disso, não é? Porque as violações de direito das crianças e adolescentes, as injustiças em relação às crianças e adolescentes, elas se perpetuaram ao longo do tempo, não é? Então, todo mundo sabe que a origem do trabalho infantil, em especial no Brasil, tem raízes no trabalho escravo. Nós vivemos num país que experimentou mais de 3 séculos de trabalho escravo. Nós estamos há 130 anos com a Lei Áurea e ainda não conseguimos erradicar o trabalho escravo, não é? E o trabalho infantil, muitas vezes, é encontrado nas operações de trabalho escravo. E isso, se a gente for estudar um pouquinho a relação do trabalho escravo e trabalho infantil, dá para entender por que 66% das crianças em situação de trabalho infantil são pretos e pardos. É a continuação da história que ainda não terminou, muito menos com a edição da Lei Áurea, e muito menos com o que nós temos hoje. Então, nós caminhamos uma sociedade que foi escravagista durante 3 séculos, mas ainda convivemos com esse ranço escravagista. E quando eu falo esse ranço escravagista, porque nós ouvimos pessoas a favor do trabalho infantil, mas muito nas mídias sociais. Quantas vezes eu e nossas campanhas foram criticadas? A criança tem que trabalhar, porque se não trabalhar, vai virar bandido. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas todo mundo que fala isso, fala da criança pobre. Porque quem são as crianças resgatadas nas operações de trabalho escravo, de trabalho infantil? São crianças pobres. Sabe? Então, vocês que trabalham com aprendizagem, vocês sabem quem bate na porta de vocês. Então, nós não podemos perder de vista isso. Todos esses 3 pilares, o trabalho escravo, o trabalho infantil e os acidentes de trabalho. Então, isso eu acho que complementa toda essa discussão que tem que ser pautada daqui para frente e toda a discussão que tem que ser pautada no Brasil, que ainda, infelizmente, existem parlamentares falando da redução da idade mínima para o trabalho, tanto da maioridade penal quanto do trabalho. Nós que temos uma legislação melhor que da OIT. Né? A OIT preconiza 15 anos, idade mínima nós temos 16 anos. Nós começamos a Constituição Federal com 14 anos, depois aumentou para 16. E antes disso era 12 anos. E é por isso que eu canso de ouvir falar, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos e não morri.
Mas na década de 80, a lei permitia, né? Mas não quer dizer que é bom trabalhar com 12 anos, porque não é porque nós vamos encontrar uma pessoa com sucesso que todas as pessoas que começaram no trabalho infantil vão ter sucesso, porque muitas delas morreram, muitas delas foram mutiladas. Então eu falo, eu até brinco muitas vezes, eu falo assim, ótimo, você é um sobrevivente, né? Um sobrevivente do trabalho infantil. Porque eu conheço gente que não sobreviveu igual você. Ou então não tem as duas mãos, não tem os dois olhos. Todo mundo conhece o caso clássico aqui do Gedeão, está aqui no memorial do tribunal, que é um menino de 9 anos que perdeu um olho. Todo mundo... Eu não vou falar todo mundo, porque tem gente que deve estar vindo pelas primeiras vezes aqui, mas é um caso muito emblemático aqui neste tribunal. Porque foi um tribunal que teve coragem e teve a oportunidade de fazer justiça. Porque muitas vezes, analisar um processo judicial requer sair da zona de conforto. Muitas vezes é fácil. A nossa primeira ação civil pública de meio ambiente, a decisão assim, a Justiça do Trabalho não tem competência. Não é aqui que tem que discutir a questão do ambiente de trabalho. Felizmente, esse tribunal reformou essa decisão. E hoje em dia ninguém fala mais, né? Hoje em dia, então, o texto constitucional que fala da competência, ele é amplo. Cabe a nós interpretar se nós vamos atuar com isso ou não. O dano moral também não era nosso. Depois, ninguém lembra mais disso. Teve aquela ação clássica do Banco do Brasil, não é? Então, é importante a gente estudar. E, principalmente, a tutela coletiva. Muitos operadores do direito analisam as ações civis públicas com a lente das ações individuais. Isso é desastroso. Nós precisamos entender que o processo é diferente. O processo individual é o processo coletivo. Nós precisamos voltar a estudar o Hugo Nigo Mazzilli, o Antônio Augusto Camargo Ferraz, lá do MP do Estado de São Paulo, o Nelson Neri. Nós precisamos voltar a estudar essas pessoas. Porque é a base da tutela jurisdicional coletiva. Isso é fundamental para a gente ter uma boa prestação jurisdicional, não é? Então, ouvindo esses depoimentos hoje aqui do doutor Ademar, a doutora Eliana, que tem um trabalho brilhante, a doutora Camila aqui de Campinas, sabe, o doutor Oliva, que aposentou, ouvindo tudo isso, como que nós vamos falar que a Justiça do Trabalho é incompetente para discutir políticas públicas? Então eles estão fazendo errado? O que eles estão fazendo não é a área deles? A Constituição Federal é muito clara quando fala do princípio da proteção integral. É dever do Estado, da sociedade e da família. Ou seja, de todos nós. Todos nós precisamos proteger as crianças e adolescentes. Não é isso? Então, por isso que eu fico até um tanto quanto incomodado nos dias de hoje, depois de ouvir tudo isso, e a gente ainda ouve questionamentos a respeito da nossa legitimidade e da nossa competência. Mas isso são coisas que nós temos que desenvolver nos processos, mas é importante que todos os operadores de direito sentem-se nessas cadeiras para ouvir, não só as pessoas que têm muita experiência, mas também aprender com os jovens. E eu vou colocar umas fotos daqui para frente, acho que eu estou muito devagar, que vai talvez fazer nos refletir mais a respeito, né? E aí eu coloco, né, Revolução Industrial e dias de hoje. Vejam a coluna vertebral dessas crianças. Elas não vão ter problema de saúde? Sabe, esse é um dado do Ministério do Trabalho que relata aí, já até um pouco antigo, mas relata os acidentes de trabalho com criança e adolescente. Então hoje já tem um recorte dentro do Ministério do Trabalho discutindo sobre isso. E aí, mais adiante, a pergunta-chave, aonde essas crianças estavam trabalhando? Vocês sabem, trabalho de rua, por exemplo. É muito comum, trabalho no farol, trabalho em feira livre, trabalhos, não é? Mas tem mais, ali construção civil, borracharia, carregando peso, madeireiras, ou seja, lista TIP, lista das piores formas de trabalho infantil. É aquilo que eu falei há pouco, não é? E agora eu vou colocar um dado novo, que saiu recentemente lá pelo Fórum Nacional da Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET, um dado recentíssimo do Ministério da Saúde, que o Brasil registrou entre 2007 a 2018, 43 mil acidentes de trabalho com crianças e adolescentes. É pouco isso?
662 amputações. Então, quando eu falo para aquelas pessoas, você é um sobrevivente, é porque ele tem as duas mãos, tem os dois olhos, ele não morreu. Sabe? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas não têm conhecimento de causa. Por isso que é importante a gente conversar com assistente social, o pessoal do CRAS, do CREAS, Conselho Tutelar, porque são as pessoas inseridas na periferia. São as pessoas que conhecem o Brasil que nós não conhecemos. Muitas vezes, esse Brasil não chega no fórum. Ou quando chega, chega de uma forma muito mal instruída. E muitas vezes, nós não temos paciência de ouvir. Não temos paciência de fazer uma instrução como deveria ser feito. E é por isso que o GEA é fundamental para isso. Infelizmente, o único tribunal de Campinas que tem GEAs, o país inteiro não tem. E é fundamental ter o juizado da infância, porque eles se especializam, eles estudam, eles vão em palestras, eles conversam, eles vão na periferia, vão nas entidades. E aí é outro nível de julgamento. Me desculpem. É outro nível. Porque é conhecimento de causa, acúmulo de conhecimento. Sabe? E é igual, eu imagino, né, eu estou há 20 anos no Ministério Público, já atuei em centenas de ações civis públicas. E muitas vezes eu encontro um juiz, ele fala assim, eu nunca julguei ação civil pública. É normal isso. É normal. Mesmo porque nós não entramos com milhares de ações civis públicas igual as individuais. Mas eu falo para vocês, a experiência é outra. Eu sei onde o calo aperta, eu sei. E eu falo para vocês, eu não admito falar, vocês não sabem fazer pedido. Não é isso. Porque o Nelson Neri, há 20 anos atrás, já falava. O pedido da ação civil pública pode ser genérico. Por quê? A tutela jurisdicional coletiva é um outro planeta. Nós não vamos discutir isso comparando com uma ação individual, gente. No caso da Shell, para vocês terem uma ideia do tamanho que é o universo da ação civil pública, nós inserimos trabalhadores que tinham ação improcedente com trânsito em julgado. Esses trabalhadores foram inseridos no acordo. Vocês falam, não, mas isso é um absurdo. Nós precisamos tutelar as pessoas que sofreram lesão, violações. Ação civil pública é para isso. As ações de políticas públicas é para isso. Nós não podemos ser burocratas, porque senão nós não vamos resolver o problema do país. Que país que nós queremos? Essa que é a grande pergunta. Nós queremos ter um país de mutilados, recebendo benefícios previdenciários para o resto da vida? Ou nós queremos ter um país com pessoas protegidas? Eu acho que a Constituição Federal é clara. A Constituição Federal, aquele livrinho lá que todo mundo conhece, é a nossa receita de convivência, de comunidade, de civilização. Aquilo que o legislador falou. Nesse país tem que ter dignidade da pessoa humana. Esse país tem que ter direito de liberdade, direito de livre pensamento, de imprensa. Não é o que o governante quer fazer. Não é por aí. E é por isso que nós precisamos refletir sobre essas questões. Esse ano, nós acordamos praticamente, né? Além de Brumadinho, foi um acidente de trabalho. O Ninho do Urubu, foi um acidente de trabalho. Só que foi um acidente de trabalho com crianças, adolescentes. Tinham 14, 15 anos. Eu participei recentemente na Câmara de um debate sobre centro de treinamento. O Flamengo estava lá. E eu vou falar aqui porque não é segredo. Sabe, o Flamengo levou uma mochila de camisetas do Flamengo e distribuiu para os deputados e todo mundo ficou feliz e tirou foto. Como se estivessem comemorando algum título. A gente vamos discutir um assunto sério. Segurança no centro de treinamento. Ainda receberam elogios. Porque atenderam as famílias das vítimas. É mentira. A nossa Procuradoria do Trabalho, junto com a Promotoria de Justiça, está acompanhando esses casos. E o Flamengo pegou uma outra família e fez um acordo de porta fechada. Não fez acordo com o Ministério Público, é por isso que nós temos ações.
Sabe? Então, assim, como, diante de uma tragédia, nós vamos fazer isso, gente? Sabe? Então, assim, eu acho que eu sou o chato dos eventos que eu participo. Bom, vamos continuar. O Brasil é signatário da Convenção 82, que gerou a lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. E lá fala, né, o trabalho escravo, a exploração sexual, que é agora, dia 18 de maio, né, uma data super importante para nós discutirmos a exploração sexual de crianças e adolescentes. Fala também de tráfico de entorpecentes. Infelizmente, o Brasil tem andado muito para trás em relação a essa matéria. Todo mundo sabe como é que está. O aliciamento de crianças e adolescentes para isso. Enfim, outras coisas, né? E além desse texto, tem o anexo, que está no decreto da lista TIP, que são basicamente aquelas funções lá que eu relatei nos acidentes de trabalho, né? Trabalho do fumo, do algodão, tem várias atividades aí de borracharia, enfim. É a lista TIP e é onde nós encontramos a maioria das crianças e adolescentes sendo exploradas, né? Então são requintes de crueldade. Além da exploração da mão de obra infantil, ainda são nas piores formas da lista TIP, né? E é isso, sabe? Então, trabalho lixão, há 20 anos atrás, a gente começou a trabalhar com isso no Ministério Público. O Dr. João Batista foi várias vezes comigo, sabe? E nós fechamos vários lixões. Fechamos no seguinte sentido, proibindo a entrada de pessoas ali e tentar incluir essas pessoas em algum programa, alguma política pública, porque são miseráveis. Eles estão ali para a própria subsistência. As pessoas vão no lixão comer, vão se vestir. Eles vivem do lixo. Então, não dá simplesmente para retirar a pessoa do lixo e falar, tchau, vai para sua casa. Para isso tem que ter programas sociais, não é? Isso é fundamental. Na cultura do fumo, né, que existe lá no Rio Grande do Sul, a gente tem problemas graves em relação a isso, inclusive um alto índice de suicídios. Ou seja, é uma cultura que não é para criança, né? Então, trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil e também é uma das atividades que tem muito em nosso país. E é imensurável, né? Se não for o censo, é difícil a gente quantificar isso aí, mas é uma coisa que historicamente é aceita no Brasil. Outro ranço da cultura escravagista. E outra coisa que eu vi esses dias, se vocês der um Google, aí vocês vão encontrar. Na época do que o trabalho escravo no Brasil colônia era usado, né, cada 3 brasileiros, um era escravo. E tinha uma prática nos grandes centros de aluguel de crianças. Então, ainda tem hoje no Google, aluga-se um moleque para serviços de mensageiro, para serviços domésticos. Eu até pensei, né, será que foi o começo da terceirização, hein? Aluga-se um moleque. Sabe como? Então vejam a nossa história. Se nós não conhecermos o país que nós vivemos, com nossos antecedentes históricos, a gente faz muita coisa errada e acaba interpretando, não o nosso povo, que infelizmente voltou para a lista da fome, de uma forma muito enviesada, né? Não é à toa que nós temos aí uma população carcerária absurda e nós não sabemos lidar com isso. Nós não temos programas sociais e é por isso que muitas vezes as crianças saem da Fundação Casa e o traficante está na porta esperando. Então vejam o tamanho e a importância de um trabalho igual ao da doutora Eliana. Sabe quantas crianças ela salvou lá em Franca? E todos os outros juízes que estão no GEA e fazem coisas parecidas. Sabe? Então tem muita gente trabalhando. Agora, a nossa perna é curta. Precisamos de mais engajamento. Entidades, municípios, programas. Porque depois nós não vamos conseguir sair na rua. Essa é a escolha que nós vamos fazer. Eu falo para os empresários quando a gente faz audiência pública de aprendizagem. Vocês contratam esses meninos aí, não vão sair na rua depois. Porque aonde eles vão trabalhar? O que eles vão fazer? Nós vamos deixar eles na rua? Não tem contraturno escolar, não tem educação em período integral, não tem emprego, não tem nada. O que vai acontecer, gente? Sabe? Então, aí o Estado paralelo adota. Esse que é o grande problema. Mas veja, eu trabalho em borracharia. Recentemente,
nós tivemos um caso lá em Barretos, de uma criança que a gente tirou lá a Regina, tirou lá de uma borracharia, que era um ponto de narcotráfico. Sabe, no dia não conseguiram pegar, mas depois o dono da borracharia foi preso com 10 quilos de pasta base. Imagine uma criança de, acho que 10 anos trabalhando num lugar desse, né? A questão dos agrotóxicos também, que é uma coisa grave, e desde cedo a gente sabe que as crianças estão inseridas nisso aí. E para combater tudo isso, a gente tem uma estratégia de atuação. Além dos inquéritos normais, né, punição de empresas com taques, ações, etc., a gente tem programas que são desenvolvidos no país inteiro, né, que é o programa da aprendizagem, que já foi falado aqui, que é basicamente convocação das empresas para cumprir a cota mínima. O programa MPT na escola, que é muito parecido com o do trabalho da Matra de vocês, como que chama? Trabalho? TJC. É muito parecido, né? E o trabalho de políticas públicas, né? Isso aqui é uma coisa não muito difundida, mas recentemente nós tivemos um acordo brilhante aqui desse tribunal, do agora ministro Dezena, mas era desembargador à época, tanto dando pela competência quanto pela legitimidade e condenando no mérito, não é? Porque eu acho que políticas públicas salvam o país. O problema é que o governante não faz, e aí vai empurrando com a barriga, e aí o país fica desse jeito, né? Então, o Ministério Público tem que ser o chato da história. Se ele não fizer, a gente tem que cobrar. Nós não temos cota mínima de educação? Se ele não fizer, alguém tem que cobrar. E políticas públicas de erradicação do trabalho infantil é a mesma coisa. Se o município não desenvolve programas sociais, nós vamos ter que cobrar. E como é que a gente cobra? São vários pedidos. E eu falo para vocês, deixar um CREAS, um CRAS, um conselho tutelar cair nos pedaços é negar o direito das crianças e adolescentes, porque não vai ter efetividade. Então nós temos cobrado. Reforma o CRAS, reforma o CREAS, conselho tutelar, comprar carro, comprar notebook, sabe? Porque a arrecadação é para isso. Para que tem que ser gasto o dinheiro público? Não é com a sociedade? E a Constituição não fala que tem prioridade a criança e adolescente? Então aquela absoluta prioridade que está no princípio da proteção integral serve para quê? Nós temos que usar para alguma coisa. Absoluta prioridade tem que ter efetividade. Então, esvaziar os órgãos de fiscalização, os órgãos de controle, os órgãos de assistência, é condenar a sociedade. Sabe? Então é por isso que essa ação é tão importante. Sabe? É por isso que essa ação é fundamental. Sabe? Então, nós temos, evidentemente, evitado a propositura da ação, mas tentado o diálogo, os termos de ajustamento de conduta. E eu vou mostrar essa foto. Essa foto está no bojo da ação civil pública, movida pelo Ministério Público contra o município de Recife. Eu falo para vocês, ou nós vamos resolver salvar essa e as outras crianças, ou nós vamos cruzar os braços e falar assim, Ministério Público é parte legítima, de trabalho incompetente, alguém se vira. Vamos deixar ele morrer? Essa é uma escolha que nós podemos fazer. Basta a leitura com a mente aberta ou a mente fechada do artigo 114 da Constituição Federal. Quando nós começamos a trabalhar no lixão, foi a mesma pergunta. Não tem vínculo de emprego do menino trabalhando no lixão. Mas aqui não é a justiça do trabalho. Nós não somos especialistas, então nós temos que fazer alguma coisa. Então é uma autoanálise que nós temos que fazer do texto constitucional. Porque, hora ou outra, a gente tem que evoluir. Então, eu acho que, olhando para essa foto, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para tentar salvar o Brasil. Salvar essa criança é salvar o Brasil. Então esse é o nosso desafio. Para isso existe a justiça social. Para isso existe o direito social. Nós existimos para isso. Senão, nós vamos perder a razão de ser. Nós vamos virar tudo civilista e acabou. Não é? São as escolhas que nós temos que fazer para valer a pena a nossa existência. Essa aqui é a nossa campanha do 12 de junho, não é? Então para mim é uma foto muito simbólica, né? E a gente tivemos aí a felicidade de fazer aqui em Campinas, em conjunto com o FNPET,
mas é uma agência de publicidade aqui de Campinas que teve a sensibilidade de captar o que é o trabalho infantil. Não é? Então, vocês vejam aí, lá no banquinho tem instrumentos de trabalho e a forma lúdica, o que realmente é o lugar da criança. A criança tem que brincar e estudar. Eu acho que esse é o lugar da criança. Então, é com essa minha fala que eu termino aqui, dizendo muito obrigado a todos os senhores e senhoras que tiveram a paciência de ficar me ouvindo até essa hora. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer participar desse evento. Meu nome é Tereza Asso, sou desembargadora desse tribunal, juiz há 30 anos, e compartilho com o desembargador João Batista dos trabalhos do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. É uma satisfação muito grande, nesta sexta-feira, que é dia do Juiz do Trabalho, poder compartilhar ideias que visam implementar o desenvolvimento sustentável do Brasil. É disso que se trata. Quando nós estamos aqui reunidos, o nosso escopo maior é contribuir para um país melhor. E eu vejo, desembargador João Batista, com muita tristeza, uma notícia que foi publicada hoje no nosso jornal local em Campinas, dizendo o seguinte: o acesso dos jovens entre 18 e 24 anos no setor industrial sofreu uma queda de 34% na região metropolitana de Campinas. 34%. O número das vagas preenchidas observadas desde o início da década evidencia uma condição inédita para a região, até então reconhecida como uma região rica. A região metropolitana de Campinas sempre foi considerada uma região atípica por movimentar um grande número de capitais. Campinas chegou a ser a terceira praça bancária do Brasil em movimentação de dinheiro, de riquezas. E pontuar a região com um foco de desenvolvimento não só econômico, mas também cultural no estado de São Paulo. E agora nós estamos vendo, com muita tristeza, um degringolar desse panorama. Um fator preocupante mostrado nesse levantamento é que, mesmo nas ocasiões em que os jovens preencheram as vagas de trabalho, a remuneração paga foi muito mais baixa do que era anteriormente. Então, além de reduzir o número de postos de trabalho, houve uma redução da remuneração desses jovens. Em 2002, a faixa entre 3 e 4 salários mínimos correspondia a 18% dos empregos do setor. De 4 a 5 salários mínimos, ficava em 10%. Em 2017, as mesmas faixas representam algo em torno de 8% a 2%, respectivamente. O contexto ruim de renda e trabalho, aliado aos resultados insatisfatórios de formação escolar e de acesso ao sistema educacional, apresentou números alarmantes. Em 2017, na região metropolitana de Campinas, dos 217 mil jovens entre 15 a 19 anos, apenas 117 mil estavam matriculados no ensino médio. Em relação à população de jovens de 20 a 24 anos, em idade escolar demandante de matrículas no ensino superior, a realidade é a mesma. A realidade de piora. Dos 245 mil pessoas nessa faixa etária, apenas 118 mil matriculados em graduação em 2016. Senhores, o estado social e econômico da região metropolitana de Campinas é preocupante e alarmante.
a cidade sede desse tribunal tem que tomar uma providência em relação à conscientização dos atores sociais, e é isso que o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, não só através de sua atuação no tribunal, mas também a sua atuação através dos GEAs, né, dos juizados especiais, que os nossos valorosos juízes aqui presentes abraçam essa causa, além dos trabalhos normais de uma vara, também assumem o desafio de desempenhar a função focada no objetivo de tornar esta realidade menos angustiante, de tentar conseguir uma vida melhor para os nossos jovens. E como um coroamento exitoso desta nossa iniciativa, nós costumamos publicar uma carta. É uma carta de intenção que sintetiza os nossos trabalhos. Então, eu vou ler esta carta, vou pedir licença para ler da tribuna, porque a carta é um documento solene que merece essa deferência. Então, eu vou pedir licença aqui ao nosso presidente, o desembargador João Batista. A leitura da Carta de Campinas sobre a necessidade de erradicação do trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem social. Os participantes do Seminário de Proteção à Criança e ao Adolescente, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por seu Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e pelo Juizado Especial da Infância e da Adolescência da Circunscrição de Campinas, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os programas de combate ao trabalho infantil e trabalho seguro da Justiça do Trabalho, reunidos em 26 de abril de 2019, no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na cidade de Campinas, manifestam a sua convicção de erradicar o trabalho infantil, assegurando a educação básica dos 4 aos 17 anos, universalizada, gratuita, de qualidade, atrativa, integral, e propicie o desenvolvimento completo de crianças e adolescentes, notadamente com a qualificação profissional adequada para estes últimos, considerados direitos fundamentais que promovem a efetiva integração do cidadão na sociedade, de forma emancipativa, valorizando a dignidade do ser humano, dando concretude ao disposto no artigo 227 da nossa Lei Maior, dando-lhes proteção integral e absolutamente prioritária, que deve ser devotada a esses seres em peculiar condição de desenvolvimento, asseverando que, primeiro, a ação civil pública é um instrumento legítimo e constitucional para o controle de políticas públicas que garantam os direitos sociais, principalmente no que se refere à proteção da criança, do adolescente e à erradicação do trabalho infantil, estimulando a aprendizagem social, a fim de assegurar o efetivo desenvolvimento sustentável do Brasil. Segundo, a necessidade de estimular a adoção de projetos e ações voltados à divulgação da proteção integral e absolutamente prioritária de crianças, jovens e adolescentes, inclusive sobre o reconhecimento do direito da criança não trabalhar, bem como do direito do adolescente ao trabalho profissionalizante, seguro e protegido, com respeito aos direitos trabalhistas e previdenciários. Terceiro, a expansão dos projetos de valorização da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Infância e da Adolescência, os GEAs da 15ª Região Trabalhista, objetiva fortalecer a atuação deste sistema de justiça na proteção trabalhista infanto-juvenil, inclusive as demais instâncias da Justiça do Trabalho. Quarto, a busca ativa é relevante estratégia para identificar e mapear as formas e os locais
de incidência de trabalho infantil, em conformidade com as especificidades culturais de cada região, possibilitando que o serviço especializado e de abordagem social atenda às crianças e famílias de trabalho infantil de modo adequado, com a elaboração de um plano de acompanhamento familiar para cada situação identificada de forma específica. Quinto, a criação e instalação do Núcleo de Justiça Restaurativa em local apropriado e de fácil acesso à população, se faz necessário para que funcione como centro irradiador dos princípios e valores da justiça restaurativa para toda a comunidade local, especialmente dirigida aos adolescentes em situação de risco. Sexto, devem ser expandidas as práticas restaurativas nas instituições de ensino, centros comunitários, entidades responsáveis pelo cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, Comec, seta e fechado, unidades da Fundação Casa. Sétimo, os cursos de aprendizagem devem ser moldados às novas exigências dos postos de trabalho, do mundo globalizado, notadamente da indústria 4.0, a fim de assegurar a formação necessária para a capacitação eficiente dos futuros profissionais. 8. A necessidade de garantir conexão constante entre o mundo escolar e o mundo do trabalho, possibilitando que o adolescente possa adquirir habilidades e competências que permitam seu acesso a um emprego de qualidade, com dignidade e perspectiva de crescimento pessoal e profissional. E, finalmente, o item 9. No mundo globalizado, não há mais espaço para a irresponsabilidade de corporações econômicas, nacionais e transnacionais, no que diz respeito às ameaças de lesão ou violação de direitos humanos, em especial ao direito fundamental ao não trabalho de crianças e adolescentes. A responsabilidade social implica não admitir ainda a exploração de trabalho infantil em quaisquer etapas de sua cadeia produtiva ou de influência, e, concomitantemente, devendo providenciar vagas para a aprendizagem, especialmente para os adolescentes em vulnerabilidade social. Campinas, 26 de abril de 2019. Finalizo pontuando a inestimável contribuição e colaboração que o Ministério Público do Trabalho tem dado à nossa Justiça do Trabalho durante todos esses nossos projetos e implementos. Passo agora a palavra ao desembargador João Batista para encerrar o evento. Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a presença de vocês até esse final do evento. Agradecer a querida amiga, colega de trabalho, Tereza Asta, a quem peço desculpas por cedo não ter nominado a sua presença aqui, que dá todo o apoio para as atividades do comitê. Quero agradecer a Camila, a responsável pelo GEA aqui de Campinas, que muito trabalhou para o sucesso desse evento, que de fato foi um grande evento. Camila, parabéns. E quero agradecer a todas as entidades que estão aqui presentes e que mandaram os adolescentes aqui para dar os depoimentos, e também com as peças aqui, né, com flash mob aqui na parte da manhã, e depois com as músicas, né, que foram executadas aqui pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, que não tem como não se emocionar. Eu confesso para vocês que eu estava no cantinho ali, mas lágrimas estavam correndo, porque você vê o carinhoso, ouve o carinhoso, né? E vê depois o brasileirinho, né? E esse país vai dar certo. Não tem como esse país não dar certo. Ele vai dar certo. Se ele fugiu algum momento do curso, cabe a nós trazer ele para o curso que ele já vinha.
e você ouve músicas como aquela de Carlos Gomes, aqui, de Campinas, como que um país como esse não pode dar certo? Ele tem que dar certo, e ele vai dar certo. Eu acho que todos nós que estamos aqui da rede de proteção é para isso. Porque para o dia que a gente consiga levar todo esse pensamento para a sociedade brasileira e invista, de fato, em educação de qualidade, nós sairemos do país em desenvolvimento e atingiremos o status de país desenvolvido. E é com esse espírito que eu agradeço a presença de todos vocês, e vamos replicar essas ideias. E nós vamos construir, sim, uma grande nação. Está encerrado, muito obrigado. A carta estará na nossa página da internet. Bom retorno a todos.